conversando hoje com a oftalmologista Camila Langiani. Ela é médica do Instituto da Visão, que cuida muito bem da saúde dos nossos olhos. E a gente fala sobre conjuntivite. Você pode continuar fazendo sua pergunta, mas eu quero lembrar para você que amanhã, às 9 horas da manhã, tem bate-papo sobre atividade física e saúde no equilíbrio. Deixa eu pensar como vou falar. Quem sabe faz ao vivo, né, querido? E quem não sabe faz também. Você sabe muito, eu sou fã. Mas olha, muita gente acha que médico do esporte é só para jogador de futebol ou para atleta, e não é assim, né, doutor? De forma alguma, para todo mundo, independente da idade, se é sedentário, quer começar uma atividade física. E a gente vai conversar nesse sábado, então, com a doutora Micheline, para entender a importância da medicina esportiva no nosso dia a dia. Às 9 horas da manhã, esperamos vocês. Que bom, hein? A gente vai conversar um pouco sobre a atividade física, é tão importante, Sol. Pois é, tá cheio de perguntas aqui. Gente, tem várias perguntas, além de conjuntivite, de outros problemas que podem aí afetar a nossa visão. A gente vai voltar a falar sobre problemas gerais aí da visão, aqui no Falando Nisso, ainda este mês, tá? Doutora, o nome dele é Felipe. O Felipe diz o seguinte: estou com conjuntivite há 2 semanas. Ele fez um tratamento com, não sei se é o remédio, não sei se eu posso falar. Eu vou falar porque eu posso, eu não sou médica. Tobrex, é remédio isso daí? Sim, é um colírio. Mas não está melhorando. Aliás, está piorando demais. O que eu posso fazer? Na verdade, o Tobrex é um colírio de antibiótico e ele é mais indicado para as conjuntivites bacterianas. Se ele já está há 2 semanas com esse colírio e não houve melhora, a gente tem que pensar em 2 hipóteses. Ou dela não ser uma conjuntivite bacteriana, porque deveria já ter melhorado alguma coisa, ou dele ter um pouco de resistência a esse antibiótico. Aí ele visitaria o oftalmologista para ver se há ou não a necessidade de troca do antibiótico. A partir do momento que é diagnosticada a conjuntivite, qual é o tempo de cura dela? Na verdade, a conjuntivite viral, essa mais comum, e até as bacterianas mais comuns, elas fazem parte dos quadros que a gente chama de autolimitados. Você tratando ou não tratando, em algum momento ela vai melhorar. Então, a gente imaginaria uns 10, até no máximo 14 dias. O tratamento na conjuntivite viral é para alívio dos sintomas. Você não vai pingar o colírio para melhorar muito rápido, mas ele deveria ter apresentado um pouquinho de suavidade nos sintomas, melhora no desconforto e não piorar. Elas podem durar bastante tempo? Podem, mas geralmente quando elas vêm associadas a alguma complicação. E aí o médico pode intervir e acelerar essa melhora. Ok, então. Tá aí, Felipe, a resposta da doutora. A Lídia está na linha. Oi, Lídia, boa tarde. Alô? Aí? Oi, Lídia. Caiu, Luquinha. Caiu, vou fazer a pergunta então aqui. Não colocou o nome, mas aqui não tem pergunta burrinha não, viu? Ela estava com vergonha da pergunta, mas falou assim, ó. Eu tenho miopia e gostaria de saber se a conjuntivite vai piorar a minha visão, se pode agravar a miopia ou não. Não, na verdade a miopia é um erro de refração que a gente fala, né, do grau, e a conjuntivite nem vai afetar a córnea, né? Então não vai piorar. A questão é que os pacientes míopes devem ter um pouco mais de cuidado para coçar os olhos. A verdade é que ninguém deveria coçar os olhos, mas os míopes, olho é proibido. Os míopes devem ter um cuidado maior, porque geralmente eles têm uma fragilidade na retina e podem levar ao descolamento se coçar com muita frequência ou vigorosamente, né? Ok. A causa de secreção nos olhos, muitas vezes, doutora, pode ser conjuntivite e outro tipo de problema também? A secreção? Sim, sim. A secreção ela é mais comum na conjuntivite, mas nem toda secreção é decorrente de conjuntivite. Se a gente tem alguma feridinha na córnea, por exemplo, vai ter um aumento de secreção, ela pode também ser bacteriana. Então, a maioria das coisas que afetam a parte externa dos olhos vão dar para a pessoa essa sensação de que tem algo melando, algum tipo de secreção. Na conjuntivite, ela é mais abundante, eu diria, mas pode sim ter secreção. Ok, então. Bom, tem bastante pergunta aqui, a Regina falando, pede para a doutora comentar sobre vista que lacrimeja demais. Volto a repetir, a gente vai falar sobre problemas da visão ainda este mês aqui no Falando Nisso, viu, Luquinha? Eu acho que a gente conseguiu o contato da Lídia novamente. Alô? Oi, Lídia. Oi. Obrigado pela participação, meu amor. Qual que é a pergunta? Olha, eu queria perguntar para a doutora sobre dupla visão. Dupla visão? Dupla visão. Eu passei já no oftalmo há algum tempo e ele falou que não tem jeito, mandou eu fazer exercício, mas não resolveu. Isso faz bem tempo já que eu estou com essa dupla visão. Peraí, deixa eu ver se a doutora tem alguma pergunta para você, Lídia. A senhora tem, doutora? Na verdade, a dupla visão, geralmente, ela é associada a algum tipo de estrabismo.
que é alguma deficiência, alguma alteração na musculatura externa dos olhos. Então, mas eu fiz o exame de estrabismo, fiz laser, fiz os tópicos, mas nada deu resultado. E alguma vez já propuseram para a senhora a colocação de uma lente especial nos óculos? Não. Porque a visão dupla, que a gente chama de diplopia, quando o paciente já tentou alguns tratamentos e esses tratamentos não foram eficazes, o paciente pode ter um conforto com um óculos, que é um óculos especial. A gente fala que é um óculos com prisma. E tem algumas óticas que são especializadas nisso e geralmente quem sabe prescrever esse óculos é o médico especialista em estrabismo. Mesmo que você não tenha o estrabismo, quem conhece mais sobre óculos com prisma são os especialistas. Ok. Luquinha, Aline, linda, muito obrigada. Procure essa orientação que a doutora acabou de passar para você, viu? A Aline está dizendo assim, oi, o assunto hoje é para mim. Ela mora na cidade de Presidente Prudente. Ela amanheceu com a lateral do olho coçando muito, como se tivesse algo incomodando. No entanto, o olho não está avermelhado. Começa assim a conjuntivite? Ela quer saber. Ela pode começar, né, com a coceira. Geralmente, quando a coceira é o sintoma mais importante, a gente precisa pensar em conjuntivites alérgicas. E até porque o olho realmente, na conjuntivite alérgica, ele não fica com um vermelho muito intenso. A conjuntivite viral e bacteriana dão mais secreção e desconforto. Aquela sensação de areia. Isso, ardência. A coceira, ela está muito associada aos quadros alérgicos e os horários de pico são manhã e final de tarde. Então, pode ser, se ela é um paciente que tem rinite, asma, tem um pouquinho de alergia de pele, é mais provável que ela tenha, às vezes, alguma descompensação do quadro alérgico e afeta o olho. Aline, procurar uma orientação também, viu, linda? Só outra pergunta aqui, a Sil, ela quer saber o seguinte, se a mamãe está grávida e ela pega conjuntivite, ela pode de alguma forma prejudicar o bebê que está na barriguinha? Ela até pergunta assim, será que o bebê dentro da barriga da mãe pega conjuntivite também? Que bonitinha, ela está aqui no Face também, um beijo, Sil. Não pega, pode ficar tranquila. A questão da conjuntivite na gravidez é, como todas as outras doenças, na gravidez a gente tem um pouco mais de restrição ao uso de certas medicações. Então, provavelmente, para alívio dos sintomas, vai ser orientado compressa gelada, colírio de lubrificante, mas não com medicamento. Principalmente se for no primeiro trimestre, que é a formação dos órgãos, que teria mais problema e contraindicação. Mas o seu bebê não vai pegar conjuntivite. Uma curiosidade minha agora, as pessoas de olhos claros têm mais problemas de visão do que as pessoas com olhos castanhos ou pretos? Não. Não? Isso é uma coisa que as pessoas sempre falam, né? Mas não, isso não é uma verdade. Às vezes podem ter uma intolerância maior à luminosidade, mas não que vão ter propensão a tipos de doença, não. Isso de forma nenhuma, né? Bom, gente, está cheio de perguntas aqui. Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela confiança no programa. A gente aprende demais com cada participação. A gente vai voltar a falar ainda este mês sobre problemas gerais aí de visão que podem acometer os nossos olhos, também a nossa vista, com o Instituto da Visão. Doutora Camila, muito obrigada, viu, pela participação. Que agradeço. A gente amou. E aprendi demais sobre conjuntivite hoje, Luquinha. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Zóio Verde. Vamos nós. Obrigado, viu, doutora? Gabi, coloca aí pra mim, só pra vocês verem quanta pergunta ficou fora do ar. Olha só, obrigado, viu, pela participação de vocês. Vou mandar a Ju. Mas é muito carinho mesmo. A gente tentou, de alguma forma, aqui, fazer a maior parte, mas a gente agradece a companhia. Se Deus quiser, a gente está de volta segunda-feira com um assunto interessante, artrose, fibromialgia, artrite, dificuldades até para movimentar, Solange. O que pode ser tudo isso, né? Gente, vamos dormir mais esse final de semana? Sábado atrasa o relógio em 1 hora, de sábado para domingo. Agora a gente vai fazer compra com o Vale Shop, nosso acordo. Você veio ao mundo para ser feliz. Então se apega em Deus e vai simplesmente ser feliz. Beijo no coração.